Muito boa noite, tudo bem com vocês? É uma satisfação muito grande. Eu sou Orson Peter Carrara, estou falando da cidade de Matão e sou hoje o encarregado da palestra da noite no Grupo Espírita André Luiz, da nossa querida São José do Rio Preto. É uma honra imensa estar com vocês. Me deem notícias aí se o som está chegando bom, se a imagem e som estão em boas condições, para depois então iniciarmos a nossa abordagem. Só pediria mesmo para me informarem sobre a qualidade de som e imagem. Vocês que estão conectados aí, estão vendo? O som e imagem está bom? Boa qualidade de som e imagem? Quero agradecer a atenção, o carinho, a presença de vocês. Colocamos no ar há poucos instantes. Apenas vamos aguardar alguns instantes até para que as pessoas se conectem a esta página, para então transmitirmos a nossa palestra da noite. É uma satisfação muito grande, uma alegria estar com vocês e eu agradeço imensamente pela oportunidade. Então, muito bem, nós vamos convidar a todos que estão conectados conosco, sejam bem-vindos, muito boa noite, é uma alegria muito grande e vamos solicitar a todos que sintonizemos o nosso pensamento ao Cristo de Deus, voltemos a nossa atenção, o nosso carinho para aquele que nos conduz a vida da humanidade, para que tiremos um bom proveito do encontro desta noite. Elevamos, pois, o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade, louvando a grandeza, a presença, a onipresença, a onipotência, a onisciência do Pai Criador e nos dirigimos também a Jesus para que a nossa noite seja de grande proveito para todos nós. Muito obrigado. Que assim seja. Meus amigos, o meu boa noite a todos. Como disse a vocês, eu sou Orson Peter Carrara, sou da cidade de Matão e aqui estamos hoje escalados para a palestra da noite do nosso querido Grupo Espírita André Luiz, onde estive tantas vezes presencialmente e agora com a nova modalidade de divulgação espírita pela virtualidade, nós aqui estamos com a nossa palestra virtual online, à distância, evitando as viagens, facilitando a transmissão e podendo estarmos juntos. Muita gente diz que a virtualidade é fria, não é não. A virtualidade também nos permite a integração com os amigos que acompanham as palestras, que podem trazer as suas manifestações de carinho, de gentileza, de saudação, que tanto bem nos faz. Então é com alegria que aqui estamos, agradecendo pela oportunidade tão valiosa para todos nós. Quero agradecer aí a Cris, respondendo, está tudo ótimo, né? Que bom. Então podemos começar. O som está baixo, disse a nossa... Vamos ver aqui se eu tirando o microfone melhora. Vamos ver se o som fica melhor. Eu peço para vocês se manifestarem. Eu vou tirar o microfone, que às vezes o microfone é o contrário. Veja se melhorou o som sem o microfone, por favor. E façam essa observação se sem o microfone ficou melhor. Apenas para termos uma referência da qualidade de som dessa transmissão. Às vezes, o microfone dá efeito contrário. E agora, sem o microfone, ficou melhor? O que me dizem sobre a qualidade do som? Pediria para um de vocês escreverem aí. Perfeito, que bom. Então vamos lá, que ótimo. Muito obrigado, Cris. Na última semana, ou melhor, há uma semana, exatamente no domingo, dia 18 de abril,
Todos nós, os espíritas, nós comemoramos com muito júbilo, com muita alegria, o aniversário do Livro dos Espíritos. São 164 anos da obra que deu origem ao Espiritismo. O Livro dos Espíritos é o marco inicial da codificação espírita. Depois dele, que deu origem às demais obras, como o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, esse livro desdobrou-se nessas obras conhecidas que, por sua vez, deram origem aos adeptos do Espiritismo, que, por sua vez, fundaram as instituições e se dedicam ao seu estudo, à sua prática, à sua divulgação. Mas há um detalhe muito interessante. Todo esse conteúdo de esclarecimentos, todo esse conteúdo, essa bagagem doutrinária oferecida pelo Espiritismo, inspirou também autores encarnados e desencarnados que se desdobram nesse esforço, oferecendo igualmente a sua valiosa contribuição intelectual nas reflexões que todos podemos fazer em virtude dos conhecimentos obtidos com a leitura, o estudo, a pesquisa e principalmente a reflexão dos fundamentos espíritas. Os fundamentos espíritas, como sabemos, são os alicerces que sustentam o edifício doutrinário, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a mediunidade e a pluralidade dos mundos habitados. Tudo isso é embasado no Evangelho e, naturalmente, submetidos à lei de evolução, fazendo com que conheçamos a nossa origem, a nossa natureza e a nossa destinação. As obras básicas de Kardec abriram um horizonte vasto para que encarnados e desencarnados se dedicassem à pesquisa dos fundamentos espíritas, através dos fenômenos produzidos pelos espíritos. E, ao mesmo tempo, desdobraram conhecer e explicar vários fatos e ocorrências da vida humana. Muitos espíritos se utilizaram de diferentes médiums, desde a codificação, para apresentar o fruto de seus estudos, de seus trabalhos literários, né? Descrevendo cenas do mundo espiritual, descrevendo experiências e estudos que também puderam fazer no mundo espiritual. Pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, especialmente, nós tivemos muitos tesouros literários no campo da ciência, da filosofia, da religião, da moralidade. Chico Xavier é responsável por uma transformação gigantesca no conhecimento espírita. E o conhecimento espírita, naturalmente, nasceu da observação dos fatos. E esse observador foi o nosso célebre Allan Kardec, um homem de uma inteligência muito lúcida, um homem observador, metódico, racional, que aplicava em suas pesquisas o critério da racionalidade. E com isso, portanto, o nosso Allan Kardec pôde, observando os fatos, tirando conclusões, medindo consequências, experimentando sob diversos ângulos e aspectos, pôde publicar o Livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita, apesar de ter sido como origem os fatos que embasaram a publicação de suas obras fundamentais, a doutrina espírita nasceu com a literatura, o Livro dos Espíritos, que se desdobrou nas demais obras. Porque o fato, o fenômeno por si, ele sempre existiu. O fenômeno da manifestação dos espíritos sempre foi uma constante na história da humanidade. Sempre foi uma realidade em que não se entendia muito bem o que se passava. Mas com Allan Kardec, todo este conhecimento, toda esse, digamos, essa sistematização de como os fenômenos ocorriam, foram organizados, dando origem às obras básicas da doutrina espírita a partir do Livro dos Espíritos. E entre os médiuns, nós vamos nos valer hoje da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que foi talvez a maior expressão mediúnica que o planeta recebeu na era moderna. Francisco Cândido Xavier era um grande médium dotado de múltiplas possibilidades mediúnicas, como reconhece a história, como reconhecem estudiosos de sua faculdade e que originaram uma quantidade muito grande de livros à disposição e que medem, demonstram a capacidade mediúnica de percepção desse grande médium.
Entre os autores, centenas, para não dizer milhares de espíritos que se utilizaram de sua mediunidade psicofônica, psicográfica e outras modalidades que ele também detinha, o mais famoso, o mais conhecido foi Emmanuel, aquele que se identificou como seu protetor espiritual, o condutor de sua mediunidade. É verdade também que o conhecido espírito André Luiz propiciou às gerações futuras, que somos nós, e aquelas que ainda virão, um vasto conhecimento na área da ciência, da observação, da ciência espírita, de revelações do mundo espiritual. Mas nós queremos nos deter hoje, especialmente em Emmanuel, que produziu uma vasta obra, composta naturalmente de livros densos, como Paulo e Estevão, por exemplo, mas também composto de livros compactos, de mensagens curtas, que se transformaram em livros, mensagens de poucos parágrafos, com poucas palavras e ao mesmo tempo com grande profundidade. Além de ter produzido uma série de livros que estudam os evangelhos ou as anotações dos evangelistas. Mas na produção mediúnica vinda por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito Emmanuel, estão os chamados romances clássicos históricos, históricos do cristianismo nascente, dos primeiros tempos do esforço dos cristãos, numa época em que eram devorados pelas feras, perseguidos, torturados por aqueles poderes muitas vezes cruéis estabelecidos no mundo e que não compreendiam a pujança da doutrina cristã trazida pessoalmente por Jesus, que se submeteu à nossa mediocridade humana, vindo nascer entre nós para trazer a boa nova, a boa notícia, para trazer o entendimento sobre o que é a vida, explicar sobre nossa origem divina, ensinar o perdão, ensinar o amor, praticar o amor, submeter o seu sacrifício como exemplo para que pudéssemos aprender. Naturalmente que não é novidade para ninguém que a presença e a ação, o legado de Jesus mudou a história do planeta, em antes e depois dele. Mas Emmanuel, com todo esse esforço na direção da mediunidade missionária de Francisco Cândido Xavier, como dissemos, que produziu mais de uma centena de livros pelas mãos do médium, produziu os livros compactos e os livros densos, produziu também essa série que estamos nos referindo, que são a série dos romances clássicos, assim chamados, do Espírito Emmanuel, porque históricos do cristianismo nascente. E todos vocês sabem que o primeiro deles foi há 2000 anos. Neste livro, que foi o primeiro desta série extraordinária de obras que retratam o cristianismo nascente, esse livro que tem em mãos aqui, um exemplar, não é a edição mais recente, a edição mais recente está com capa nova, mas esse livro tem a apresentação datada de 2 de março de 1939. Vejam vocês que já temos aqui mais de 80 anos de publicação desse livro. Aqueles que não leram este livro, eu quero conclamá-los a lerem antes da desencarnação. Tamanha o conteúdo espiritualizante que esta obra trata. E o nosso Emmanuel vai declarar, logo no início da obra, ter sido a reencarnação do seu principal protagonista, que foi o senador Públio Lentulus, na época de Jesus. Foi contemporâneo de Jesus. O nosso conhecido Emmanuel, que dirigiu a obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, na época do Cristo, estava reencarnado na condição de um político famoso, de um político muito poderoso e também orgulhoso. Era o senador Públio Lentulus. E a história se desenvolve a partir da própria experiência dele, Emmanuel, na época Públio Lentulus. Ele vai descrever essa história linda, que descreve a experiência de um homem de poder, de um homem muito culto, muito inteligente, mas também muito orgulhoso, e que se deixou vencer pelo orgulho. Ele, detentor de poderes, era casado com Lívia. Lívia é um espírito muito elevado, um espírito de uma grandeza moral inquestionável. E Públio, sendo orgulhoso, naturalmente, numa época
O machismo era uma coisa que imperava, porque a mulher sempre foi submetida aos caprichos masculinos, às exigências, ao egoísmo masculino. Né? Naquela época, então, se até recentemente e ainda hoje a mulher enfrenta essas questões decorrentes do predomínio masculino, imagine há 2000 anos, né? Quando aqui o Cristo esteve. Mas, enfim, Públio e Lívia, casados, amavam-se profundamente, mas eles tiveram episódios muito doloridos, porque o filho caçula foi sequestrado numa situação muito pungente, numa situação muito difícil para o casal, e a filha Flávia ficou muito doente. Ele foi deslocado para a cidade, onde então falava-se da fama de Jesus. Jesus estava já entre nós, né? E, e nossa Lívia tinha como funcionária em casa para ajudar nos serviços domésticos a querida Ana, que era cristã. E diante da enfermidade da filha Flávia, Ana falava do Messias que curava, que impunha as mãos, curava os leprosos, levantava os paralíticos, devolvia a visão aos cegos. E então a menina, tocada por aquela descrição tão suave que Ana fazia do Messias, que estava pela redondeza, a menina Flávia, sofrendo bastante, enferma e naturalmente penalizando os pais, a mãe também comovida pelas descrições de Ana, mas a mãe não tinha coragem de pedir isso ao marido, né? Porque Jesus na época era considerado um qualquer, né? Ele era desprezado, ele não fazia parte da elite, da classe social mais alta da sociedade da época. Era um homem que andava acompanhado de miseráveis, de criaturas mal vestidas, de criaturas consideradas de má vida. Era um homem acompanhado por uma multidão de criaturas em estado social lamentável, os pobres da época, mas em condições mais agravadas que os pobres da atualidade, não é mesmo? Pessoas desprezadas, desconsideradas, marginalizadas da sociedade da época. E a pequena Flávia, doente, enferma, sabendo das descrições sobre Jesus que Ana, a empregada da casa, fazia, chegou a pedir ao pai, o orgulhoso senador, para que fosse buscar o mestre Jesus. E o pai, do pedestal de seu orgulho, naturalmente não sabia o que fazer, porque era um pedido da filha que ele amava intensamente. Tomado pelo seu orgulho maior, pensava consigo mesmo: como é que um homem da minha posição vai sair para procurar uma pessoa desclassificada da sociedade? Alguém que não possui título algum, alguém que vive entre os miseráveis, etc. Era o pensamento dominante do homem orgulhoso. Mas numa noite de bastante aflição com a doença da filha, ele foi caminhar na praia durante a noite. Ele, com a desculpa que ia procurar o mestre, ele saiu, mas imagina que ele ia fazer isso. Todavia, o mestre é que o foi procurar. E a descrição é muito bonita nas páginas do livro, porque ele vai destacar a figura majestosa de Jesus, inclusive com alguns detalhes da sua aparência física, e vai mostrar também a exuberância do seu orgulho de patrício, de homem de poder e de autoridade, que não foi capaz de aproveitar, como ele mesmo vai dizer no livro, a oportunidade daquele instante. Não foi capaz de abrir a boca e falar. Ficou magnetizado pelo poder vibracional na presença do próprio Cristo. A história se desdobra em lances dramáticos, em lances emocionantes, e entre os lances que se destacam está que quando Jesus foi preso, porque a filha Flávia sarou, o mestre a curou à distância. Quando ele voltou para casa, a filha já estava melhor e curou-se. Mas, quando Jesus foi preso, os episódios todos estão narrados, né? Quando Jesus foi preso, Lívia, já tocada pelo sentimento cristão, foi pedir a Pilatos, o governador, para que libertasse Jesus. Mas Pilatos era um homem depravado, era um homem habituado a aventuras sexuais, de abuso, de chantagem, de pressão, de assédio sexual a mulheres. E, portanto, diante daquela majestosa beleza de Lívia, que ele já olhava com os olhos maliciosos e tortos com más intenções, quando ele viu a Lívia no seu próprio gabinete,
ele não perdeu tempo, ele quis aproveitar-se dela, quis impor-se, quis sujeitar, que ela se sujeitasse a ele, o que ela naturalmente recusou veementemente, dizendo que estivera ali apenas para pedir a libertação de Jesus. Pilatos teria autoridade para fazer isso. Mas quando ela saiu do gabinete do Pilatos, as línguas da maledicência provenientes da maldade humana mostraram para o Públio a sua esposa saindo do gabinete de Pilatos. E como havia realmente a fama de Pilatos, o Públio caiu na armadilha completamente, achando que a mulher teria um caso com Pilatos. E ficou 25 anos sem falar com ela. Isolou-a dentro de casa. Manteve as aparências do casamento, mas nunca mais lhe dirigiu a palavra. Lívia tornou-se cristã através da empregada Ana. Passou a frequentar as reuniões naqueles porões, naquelas catacumbas, extasiando-se com a mensagem cristã. E o livro desenrola-se pelas páginas belas, mostrando toda essa saga da vivência desses personagens. E quando ele percebeu a grandeza moral da esposa, quando ele percebeu que ele estava enganado e que ela dera demonstrações de autêntico amor, quando ele foi pedir perdão para ela, naquela noite ela havia sido capturada pelos soldados porque trocou de roupa com a empregada e ela foi confundida como cristã da gente mais pobre e não foi reconhecida como a mulher do governador. Foi presa e também sacrificada na arena, o que naturalmente causou um grande sofrimento para Públio. A história se desdobra. Eu não vou contar o fim do livro, senão vai perder a graça. O nosso intento aqui, a nossa intenção é que você que está nos ouvindo leia esta potentosa obra que se constitui nessa narrativa emocionante da descrição da autobiografia do próprio Emmanuel quando viveu na personalidade de Públio Lentulus. Muito bem. Depois, nós temos o livro 50 anos depois, que é na sequência. Esse livro tem o prefácio datado, vamos ver a data do prefácio aqui. É importante essa informação, porque é uma informação histórica, também de 1939, veio na sequência, 19 de dezembro de 1939. E esse livro, 50 anos depois, vai mostrar a reencarnação de Públio Lentulus, o orgulhoso senador, agora como escravo nestório, demonstrando aí a lei da reencarnação, porque, na verdade, Públio tivera se tornado cristão nos últimos dias da sua vida como Públio. Ele pôde finalmente reconhecer os próprios equívocos, sensibilizar-se pela presença de Jesus. Os fatos da sua vida dobraram o seu orgulho. E na próxima reencarnação, obedecendo ao planejamento reencarnatório, cujo objetivo é o progresso do espírito, e aproveitando para que pudesse ressarcir-se consciencialmente, o nosso grande Públio, o homem da política, o homem de poder, o homem de orgulho, o homem inteligente, retorna na condição de escravo. É o escravo nestório. Mas o grande destaque desse livro, 50 anos depois, daqueles fatos ocorridos em Pompeia, quando o Públio desencarnou nos escombros do terremoto, o grande destaque do livro 50 anos depois é a personagem Célia. Esta personagem, portanto, vai demonstrar toda a grandeza moral do Evangelho assimilado, onde esse espírito de muita grandeza vai trazer os exemplos no comportamento saudável, no comportamento que ama, no comportamento que sabe renunciar, no comportamento que não se deixa seduzir pelo orgulho, que não se deixa seduzir pela agressividade, do comportamento que vive o Evangelho. Então, também esta obra, 50 anos depois, traz depoimentos impressionantes, maravilhosos, emocionantes, sobre a saga desses personagens primeiros. Os primeiros séculos do cristianismo representaram muito para a evolução do pensamento de Jesus. Porque nós vamos encontrar nesses personagens o perdão às atrocidades que sofriam. Eles eram torturados, queimados vivos, presos, acorrentados, passavam fome, passavam sede, eram perfurados com lanças, eram torturados em máquinas de tortura física, como amarrar pelas mãos
numa ponta, amarrar pelos pés em outras, e aquelas correntes que iam puxando, desconjuntando os ossos, viravam tochas vivas, eram devorados por leões, por feras famintas, em espetáculos horríveis, sangrentos, nas arenas onde o povo em desvario, comandado pelas autoridades que impunham a sua autoridade, que impunham a sua crueldade, a sua selvageria, através desses atos de tortura aos cristãos que eles julgavam desobedientes à lei, que eles julgavam revolucionários. E como eles temiam que estas revoluções tirassem o seu poder, então eles perseguiam os cristãos no exato termo da palavra. E esta perseguição sempre redundava em sofrimento. Mas os personagens narrados, já sensibilizados pelo Evangelho, exercitavam em toda a plenitude o perdão. Entravam nas arenas cantando. Eram capazes de demonstrações de fé viva, porque alguns deles tiveram contatos diretos com Jesus. Presenciaram a sua crucificação, presenciaram o seu retorno, demonstrando e provando a imortalidade da alma. Viveram com os exemplos de curas, de atendimentos, dos chamados milagres, do carinho de sua palavra, da compaixão que ele exercia com as misérias humanas e, portanto, sensibilizados, tocados por este amor vivo, foram capazes de exercer a fraternidade em sua plenitude, inclusive perdoando seus algozes e entregando-se ao martírio com imensa demonstração de fé. Essas demonstrações de fé ardente, esses comportamentos que perdoavam, essas ocorrências que marcaram uma época, não eram ocorrências ao acaso. São ocorrências que vão determinar a sensibilização de cristãos pelos tempos afora, porque eles conviveram com Jesus, que puderam presenciar os fatos diretos, ou depois ouviam as narrações, eles puderam guardar no coração essa convicção plena. Os fenômenos mediúnicos eram intensos, então eles eram visitados pelos espíritos nas madrugadas sangrentas, nas madrugadas frias das prisões, onde esses espíritos lhe falavam do que lhes aguardava no mundo espiritual. E sem dúvida nenhuma receberam muito amparo dos benfeitores, eram espíritos preparados para esses testemunhos de fé. Muito bem. E a obra mediúnica de Emmanuel continua, então. Depois de há 2000 anos, veio 50 anos depois, e na sequência o Espírito Emmanuel premia-nos com o fabuloso Paulo e Estevão. Esta, segundo Chico Xavier, é a maior obra de sua produção psicográfica. Não pelo volume de páginas, é um livro de grande dimensão. Se você contar os caracteres de uma página, que cada página contém em média 1000 caracteres. São 600 páginas de literatura. São muitas páginas trazendo o ensinamento que nos faz compreender o que é a história dos primeiros cristãos. O prefácio desse livro está assinado em 1941, 8 de julho de 1941, que é uma data histórica também na psicografia de Chico Xavier. Muito bem, a história de Paulo Estevão é muito conhecida por todos nós. Os espíritas, em geral, conhecem esta obra em profundidade. E ela vai contar a saga de Saulo de Tarso, um famoso doutor da lei, que, defrontado pela presença da aparição dos cristãos, não aceitava a presença, o labor, o esforço, o trabalho dos primeiros cristãos e perseguia os cristãos. E é nesta época que vai surgir Estevão. Estevão foi o nome que Gesiel adotou para sobreviver. Gesiel é um personagem que traduz muita grandeza no sentimento e que, perseguido também por ser cristão, perseguido pela sua postura de aceitação dos princípios cristãos, teve que mudar de nome. Então, ele mudou de nome, ele foi separado da sua irmã, e realmente, Abigail,
ele foi separado da irmã e passou a viver entre os cristãos, adotando o nome de Estevão. Mas Estevão tinha uma característica muito interessante. Ele era um orador eloquente, um orador de grande capacidade de oratória, de muito conhecimento e médium por excelência. E a sua fama se esparramou. E o doutor Saulo de Tarso, contrariado em fidelidade à lei judaica, quis saber, porque os boatos correram, as notícias correram e falavam deste grande pregador que sensibilizava as massas, que ensinava, que fazia coisas extraordinárias. E Saulo quis saber. E adentrou-se numa de suas pregações, desafiou de público e Estevão não se intimidou, respondeu à altura, não resposta vingativa, mas resposta consistente no sentido de sensibilizar também o também orgulhoso doutor Saulo de Tarso. Tanto é que depois desses fatos, Saulo, com a sua autoridade romana, mandou prender o Estevão e o condenou ao apedrejamento. Acontece que Saulo era noivo e a sua noiva era irmã de Estevão. Mas os irmãos estavam separados. Um não sabia onde o outro estava. E ele convidou a sua noiva para assistir ao apedrejamento de um cristão. E ela, embora contrariada, porque não concordava com aqueles absurdos, durante o apedrejamento ela reconheceu o irmão. Não entendeu muito porque que ele chamava Estevão, mas ali estava reconhecendo o irmão sendo assassinado pelo próprio noivo, apedrejado de público. A narração é muito emocionante, a narração vai mostrar o encontro dos irmãos, o reconhecimento dos irmãos, e ela apresenta o próprio noivo. E ele não demonstra nenhuma atitude de vingança, de rancor contra o Saulo de Tarso. E refere-se a Jesus, dizendo que se Saulo é fiel às leis, quando ele conhecer Jesus, então, imagine quanto ele não produzirá. Essa história é muito bonita, porque Saulo assassina Estevão e, naturalmente, que o noivado abalou-se. Ele não foi capaz de continuar o noivado com a sua querida amada, justamente pelas circunstâncias difíceis de ter assassinado o próprio cunhado. E ela não tinha raiva do noivo. Ela, com seu coração bondoso, espontaneamente, compreendeu a situação. Mas o noivado foi rompido. E em função deste rompimento, ela adoeceu gravemente. E durante o seu processo de adoecimento, ela conheceu Ananias, chamado para cuidar dela. E ela também se transformou em cristã. Devido às narrativas sublimes do grande Ananias e das pessoas que cuidaram dela, interessou-se e confortava-se com as descrições de Jesus, as suas curas, a sua presença marcante em favor da redenção humana e tornou-se cristão. E quando o doutor Saulo de Tarso ficou sabendo da condição da noiva, embora estivessem separados, ele foi procurá-la, porque apesar da separação, ele a amava intensamente e a encontrou bastante debilitada, muito debilitada, e ela se refere ao Cristo para ele. O que naturalmente o deixou enervado, nervoso, contrariado. Ela morreu em função da enfermidade que contraiu, e ele então, louco de vingança, prometeu vingar-se e foi procurar Ananias. Com os seus poderes, conseguiu uma carta para prender Ananias. E às portas de Damasco, numa comitiva para prender e torturar e matar Ananias, que era cristão, no entendimento dele, alguém que estava indo contra os preceitos legais da época, na entrada de Damasco, o próprio Cristo lhe aparece. Com a clássica pergunta descrita que todos nós conhecemos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi um acontecimento inesperado, uma grande luz que lhe apareceu. Os soldados da comitiva não entendiam o que estava acontecendo, achavam que ele estava delirando pelo forte sol. Somente ele via a figura majestosa de Jesus e ele perguntou: Quem sois?
Ele ficou cego com tanta luz. Eu sou Jesus, aquele a quem persegues. E nesse momento, Saulo teve aquele insight e a ficha caiu. A ficha caiu e ele compreendeu por que tantos cediam ao poder, à amorosidade desse grande espírito. E aí começa a grande saga de Saulo de Tarso, e fica cego, recebe a orientação de ir à cidade e aguardar novas ordens. Ficou numa pensão onde os guardas o acomodaram e depois de algum tempo o próprio Ananias vai recebê-lo, vai visitá-lo e tira-lhe as escamas da visão. E ele passa a enxergar novamente. A primeira pessoa que ele enxerga depois da cegueira é o próprio Ananias, a quem ele for aprender. E começa a entender, a compreender, a ouvir as lições do Evangelho. Foi um período longo, onde ele se isolou da convivência social. O seu próprio pai negou-lhe ajudar-lhe, não foi compreendido nem pelos seus colegas de poderes, nem pela sua família, ficou sozinho e foi trabalhar naquilo que ele sabia fazer para ganhar o pão de cada dia. Um tecelão. E durante bons anos ali ficou Saulo de Tarso, convivendo com uma família que ele mesmo perseguira. E ele ouvia envergonhado aquelas pessoas se referirem a Saulo de Tarso, sem saberem que ali estava o próprio perseguidor de outrora. O que ele fez passar muita vergonha perante si mesmo. Então, são situações que mostram, numa narrativa emocionante, a saga de Saulo, que depois se transforma em Paulo de Tarso. O grande nome da divulgação e do evangelho após o próprio Cristo. Numa saga emocionante de amor, de renúncia, de entendimento e divulgação e vivência do evangelho. E que vai culminar, naturalmente, com a decapitação dele mesmo, no sacrifício ao quebrado, perseguido, torturado, apedrejado. É toda uma saga que está narrada no livro Paulo e Estevão. E uma lição muito preciosa que pode ser extraída desse livro é que a sua própria vítima, Estevão, tornou-se o seu grande mentor. Vejam o que o amor é capaz de fazer. O orientador de suas obras, aquele que ele assassinou, é o seu próprio mentor espiritual, que o acompanha, que o orienta, que lhe surgem visões maravilhosas junto com Abigail. E depois, eu não vou contar o final do livro. Os que leram o livro, nós queremos recomendar que leiam de novo. Os que não leram, eis uma oportunidade maravilhosa para ler. E na sequência, nós temos Renúncia. Este livro, Renúncia, também de uma beleza transcendental, tem o seu prefácio datado de 1942. E este livro conta a saga de Alcione, um espírito de elevação bastante destacada, que reencarnou no planeta Terra, não tinha mais necessidade de reencarnar, mas reencarnou para recuperar os seus familiares que por aqui batiam a cabeça. Desaconselhada pelos seus mentores de virem novamente à reencarnação pelos riscos que poderia correr, pelos riscos sérios que se exporia, mesmo assim ela quis vir e pelos seus méritos foi autorizada. O livro, como diz o próprio nome, A Renúncia, mostra realmente a renúncia de um espírito superior em favor do socorro que pode oferecer aos seus protegidos, aos seus irmãos, àqueles a quem ama. É uma obra belíssima, repleta de ensinamentos, repleta de considerações valiosas para nosso enternecimento, para nossa sensibilização, para nossa conquista, para nossa manutenção do espírito do cristianismo dentro de nós. E, finalmente, surge o livro Ave Cristo. Eu participei de uma live faz um mês aproximadamente. Fui convidado a participar de uma live para falar exatamente desses romances clássicos de Emmanuel. Mas não foi eu sozinho. Nós estávamos em 4 pessoas. Os outros livros que eu citei para vocês, eu já li algumas vezes. O livro que eu não tinha lido muitas vezes foi justamente o Ave Cristo.
Então, para participar da live, como os demais, eu tinha uma noção geral, tanto é que vocês viram que eu descrevi para vocês aqui uma síntese rápida sobre cada livro, que em momento algum subtrai a sensibilidade de quem ler as próprias páginas. Foi uma descrição muito tímida, foi uma descrição muito rápida, muito compacta, mas os outros quatro eu tinha uma lembrança mais clara dos personagens e das experiências vividas. Já o Ave Cristo, eu li na minha adolescência. Eu já não me lembrava mais. Só lembrava de uma coisa: do protagonista principal, Quinto Varro. Só isso que eu me lembrava. Mas não me lembrava mais de detalhes na história. E, naturalmente, convidado a falar sobre esse assunto, sobre os romances clássicos, éramos em 4 pessoas, não era uma palestra, era uma mesa redonda, eu fui ler o livro Ave Cristo novamente. E aí, eu não me lembrava de nada, só do nome do personagem. E deparei-me com uma narração extraordinária, emocionante, que nos faz parar a leitura às vezes para chorar e compreender as lutas humanas em toda a sua extensão. Para vocês terem uma ideia, os primeiros capítulos cheguei a fazer artigos para o meu blog pessoal. Se vocês acessarem meu blog pessoal, vão encontrar alguns artigos que eu tirei desse livro. Agora, os artigos não são mais longos, né? A virtualidade eliminou aqueles artigos longos que não acabam mais. Eu tenho treinado a fazer artigos curtos, compactos, de 4 parágrafos. Tenho conseguido manter essa média e estou colocando os artigos no meu blog. E já logo nos primeiros capítulos, porque ele narra a experiência de Quinto Varro, que queria recuperar o filho Tassiano, perturbado nas trevas da própria ignorância. E ele era um espírito de muitos méritos e pediu para reencarnar, o filho também estava desencarnado, para reencarnar junto com o filho, para recuperá-lo, para trazê-lo de volta a Jesus. E devido aos seus méritos, o seu mentor espiritual autorizou a sua reencarnação junto com Tassiano e deu-lhe o prazo de 1 século para recuperar Tassiano. E aí a história vai se desenvolvendo. Logo nos primeiros capítulos, nós vamos encontrar o Quinto Varro casado com Cíntia e com o filho Tassiano. Mas ele foi traído pela esposa Cíntia com seu próprio chefe. Um caso de infidelidade conjugal. E eu até cheguei a escrever um artigo, né? Traição conjugal. Porque quantos dramas não se desenvolvem a partir da traição, da infidelidade conjugal? Então, quem estiver vivendo esse problema, ou viveu, ou pode se prevenir para possível ocorrência, ou conhece alguém, leia lá os primeiros capítulos referindo-se a essa traição conjugal vivida por Quinto Varro. Porque as considerações são de muita profundidade. Muita profundidade. Também nos primeiros capítulos está um caso de uma gravidez indesejada. Cheguei a escrever o artigo grávida, poxa, me escapou a expressão que eu usei aqui agora. Eu vou até procurar aqui. Grávida atormentada, me parece, grávida inconformada, alguma coisa assim. Eu usei um adjetivo para falar da grávida que não aceita a gravidez. E tem um caso no livro também, em que a moça, fruto de uma aventura sexual, engravidou e naquela época, se há 40 anos atrás já era assim, imagina naquela época, né? O pai jamais aceitaria uma filha solteira grávida. Então ele faz considerações de máxima importância, inclusive ela queria praticar o aborto e o pai da criança que for assassinado lhe aparece no quarto em espírito para impedir a gravidez. Ah, agora lembrei. Grávida angustiada ou grávidas angustiadas, baseando-me nos capítulos iniciais do livro também. Então é uma narrativa também emocionante, que eu também não vou contar a história, porque o nosso desejo é motivar a você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, aquele que vai ver depois gravado, possa se interessar pela leitura também do Ave Cristo. Porque são textos, são considerações, são ensinos de grande profundidade moral. E principalmente textos que ensinam a viver, a fazer os enfrentamentos dos desafios que a vida faz, das dificuldades naturais de viver e, ao mesmo tempo, a interpretação, a reflexão à luz do Evangelho que tanto precisamos. O autor espiritual Emmanuel, já evangelizado, um espírito de grande cabedal intelectual, mas também um espírito de grande cabedal moral, é capaz de trazer para nós essas preciosidades em suas narrativas emocionantes,
romanceadas. Então, refazendo aqui uma leitura rápida, Ave Cristo, Renúncia, Paulo e Estevão, 50 anos depois, e o primeiro deles há 2000 anos. São livros que você vai encontrar facilmente em sebos, vai encontrar facilmente nas bibliotecas, nos centros, para empréstimo, ou poderá adquirir nas livrarias ou nas distribuidoras. Inclusive, eu acho até que eles estão em PDF na internet, não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que sim, inclusive como e-book também para comprar ou para baixar, etc. Porque são extraordinários itens, ou exemplares, ou títulos da magnífica literatura espírita produzida e inspirada pelo Espiritismo. Porque Emmanuel produziu esses livros após a compreensão do que era a mediunidade, através de um médium que veio com essa tarefa de dar continuidade ao trabalho de Allan Kardec. O nosso querido Emmanuel vale-se agora da mediunidade entendida, compreendida, praticada pelo nosso movimento espírita, pelos adeptos esclarecidos, orientados pela grandeza doutrinária de Allan Kardec. São livros que precisam sempre ser citados. Para vocês terem uma ideia, nós temos um pesquisador de Minas Gerais, Juiz de Fora, com quem mantivemos contato recente, que teve a capacidade, o cuidado, a paciência de contar. E contou que o livro Paulo Estevão tem 10.305 frases. Sabe lá o que é isso? 10.305 frases, demonstrando a grandeza da obra, porque cada frase traz no seu contexto um objetivo, um ensinamento, um norteamento em virtude das várias questões que envolvem a nossa vida. E os livros de Emmanuel são assim. Os livros de Emmanuel ensinam com profundidade. Às vezes, numa frase, você tem uma orientação para a vida. Às vezes, numa mensagem curta, você encontra orientação para os seus dias. Eu, particularmente, Orson Peter Carrara, vivi a experiência muito difícil e o que muito me ajudou foi uma mensagem que até hoje me ajuda do Espírito Emmanuel que se chama O Auxílio Virá. Você que está me ouvindo, que esteja aflito por alguma razão, que esteja preocupado com algum problema que não consegue resolver, que não consegue entender as circunstâncias todas que esteja envolvido, coloque aqui no Google O Auxílio Virá, Emmanuel, Chico Xavier, e você vai se deparar com preciosidade de uma mensagem motivadora, de uma mensagem que estimula e que lhe garante o reerguimento de si mesmo, para recuperar-se no bom ânimo, na esperança, na fé, especialmente nesses dias de desafios intensos por que passa a humanidade. Para não nos deixarmos abater, porque a vida é muito preciosa, para nos permitirmos abatimentos, tristezas, mágoas guardadas e tudo mais que aí está. E o Espírito Emmanuel é pródigo na produção desses textos densos ou compactos, em textos mais extensos, nas narrativas romanceadas, ou em textos compactos de mensagens de pouquíssimos parágrafos. E às vezes, num único parágrafo, é capaz de oferecer uma orientação de vida muito consistente. Então, meus amigos aqui do André Luiz, de São José do Rio Preto, eu quero agradecer imensamente a atenção de vocês que aqui estão, pela oportunidade desta noite, agradecer imensamente, porque essas oportunidades nos são muito valiosas, trazem ao nosso coração uma satisfação muito grande. Quero agradecer a cada amigo que aqui permaneceu e que a paz do Cristo esteja com todos. E nesses dias tormentosos, de dificuldade, nós queremos dizer da nossa alegria, da nossa gratidão pela vida. Muito obrigado, meus amigos, pela oportunidade. Peço a vocês, elevemos o nosso pensamento a Deus com muito carinho, a dizer ao nosso Criador da nossa alegria e da nossa gratidão, para solicitar que nos fortifique, que nos dê amparo nesses dias sofridos, e a sua bondade, presença e grandeza ampare os nossos irmãos de caminhada que se debatem nas dúvidas e nas aflições. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E eu quero convidar a vocês visitarem lá o meu canal de YouTube,
Meu canal do YouTube está no meu próprio nome, Orson Peter Carrara, onde vocês encontrarão muitas entrevistas que eu tenho feito com valorosos amigos em várias partes do Brasil, destacando suas experiências, destacando seus esforços, sua vivência espírita. Tenho dado bastante destaque a pessoas anônimas, desconhecidas, que todavia realizam trabalhos meritórios em toda parte. Minha gratidão, uma boa noite a todos, boa semana, estejam com Jesus, meu abraço e até a próxima, que aí estaremos também com imensa alegria. Boa noite a todos.